Bom, o assunto de hoje que nós temos para discutir e ser abordado está associado principalmente à avaliação dos estados de anemia e suas causas, né, avaliado pelo hemograma. O hemograma, sem sombra de dúvidas, é um dos exames mais solicitados dentro da prática clínica, né, e que realmente traz bastante informações, embora muitas vezes ele não seja específico para alguma causa, né, por algum tipo de doença. No entanto, quando se avalia as situações de anemias, os estados de anemia, ele tem uma importância bastante grande porque, além de acusar esse estado de anemia, ele está associado também a orientar ou indicar a possível causa dessa anemia, de acordo com os achados ou os parâmetros que são encontrados neste exame. Para nós termos um entendimento um pouco mais facilitado no processo de interpretação do eritrograma, principalmente, que é a parte do hemograma relacionada à avaliação da série vermelha ou dos eritrócitos, seria interessante nós rememorarmos um pouquinho os aspectos da eritropoese que estão associados principalmente ao desenvolvimento, formação da hemácia, tempo de vida, etc. e tal. E se nós observarmos, por exemplo, a eritropoese de uma forma geral, nós vamos observar que ela é dependente de alguns fatores de suma importância no seu desenvolvimento. Por exemplo, a síntese de hemoglobina, né? Então, se nós pensarmos na hemácia como uma célula, nós vamos perceber que ela é formada por membrana, existe um conteúdo, ela é anucleada na sua fase madura e ela é formada principalmente pela hemoglobina. O seu conteúdo é composto principalmente pela hemoglobina. E a hemoglobina, se nós pensarmos na molécula de hemoglobina, né, que tem as suas funções principalmente na hemácia de transporte de oxigênio, nós vamos observar que ela é formada por três estruturas diferentes, né, componentes diferentes, que seriam as cadeias de globina, que são as cadeias proteicas, né, o ferro, propriamente dito, e o heme, que é a cadeia não proteica de hemoglobina. Então, esses são os componentes que formam a hemoglobina, uma molécula estável e que tem a importância e a funcionalidade de transporte de O2. Uma outra coisa importante na hemácia seria a sua membrana. Ela é uma célula que tem uma necessidade de deformabilidade bastante grande, né, pela sua função propriamente dito, e consequentemente a membrana e o citoesqueleto dessa célula é muito importante no sentido de fazer com que essa função seja executada de acordo com o esperado e que dê também a sobrevida média dessa célula, que é em torno de 90 a 120 dias. As enzimas eritrocitárias, que estão associadas ao metabolismo, né, da hemácia, principalmente dentro do ciclo de obtenção energética da hemácia, que é obtida em mais de 90% pela via não oxidativa, né? E aí nós temos a importância principalmente do ciclo enzimático na criação de antioxidantes que que permitem a sobrevivência da célula e a estabilidade ou a homeostase dessa célula de forma geral. A eritropoetina, que é o principal hormônio, né? Digamos assim, o fator de crescimento mais importante para desenvolvimento e age de forma direta sobre várias etapas da produção do eritrócito, no desenvolvimento, na maturação e diferenciação desta célula, né? E, por fim, outros hormônios que interagem com a eritropoetina, com a hemácia, e que também têm uma função bastante importante na proliferação, maturação e desenvolvimento e diferenciação dessas células, que são os hormônios tireoidianos e os andrógenos, né? Os hormônios masculinos de forma geral. Então, se nós pensarmos na hemoglobina como um componente importante da hemácia, que vai ser, entre aspas, eu poderia dizer, o recheio dessa célula, né? Nós vamos observar que a hemoglobina é uma estrutura molecular que é composta por cadeias de globina, pelo heme e pelo ferro, sempre de uma forma proporcional, ou seja, nós vamos ter que ter quantidades equiparadas desses elementos para que forme cada molécula. E se houver qualquer tipo de falha de algum dessas estruturas, né, desses componentes, nós vamos ter deficiência de síntese ou deficiência de produção da hemoglobina. Por exemplo, se nós pensarmos no heme, né, na formação do heme, então aquele ciclo da formação do anel tetrapirrólico que está associado principalmente à formação do grupo heme.
deficiências nessa via, sejam elas por deficiência das enzimas que compõem o ciclo, né? Ou interferentes que interagem inibindo essas enzimas, nós vamos ter uma deficiência de síntese de hemoglobina, porque vai haver um desbalanço entre as quantidades dos demais componentes, né? E quando nós temos deficiência na formação desses grupos, né, do grupo M, aqui se encaixam as anemias chamadas de anemias sideroblásticas, né, que podem ser hereditárias, podem ser adquiridas, e então nós teríamos as anemias com essa característica. O segundo elemento seria o ferro, que é incorporado no grupo M, né? E essa incorporação do ferro também é importante porque o ferro é o agente transportador de oxigênio, onde ocorre a ligação de oxigênio. Deficiência de ferro também, nós teríamos deficiência de síntese de hemoglobina, mais uma vez por desbalanço, e consequentemente diminuição de síntese. E o grupo que interage nessa deficiência de ferro seriam as chamadas anemias ferroprivas, ferropênicas ou sideropênicas. E o terceiro grupo que nós teríamos seria a parte proteica da hemoglobina, que seriam as cadeias alfas e cadeias betas, né? Deficiência dessas cadeias normalmente são doenças genéticas hereditárias, denominadas de talassemias, né? Então nós teríamos ou deficiências de cadeias alfas, que são chamadas alfa-talassemias, ou deficiências de cadeias betas, que são chamadas de beta-talassemias. Então, em qualquer situação de desbalanço, de déficit de produção desses componentes, M, ferro e cadeias de globina, nós teríamos uma deficiência de síntese de hemoglobina, uma deficiência de preenchimento da hemácia com essa molécula e, consequentemente, caracterizando um estado de anemia. Se nós falarmos de membrana, né, nós vamos lembrar que a membrana do eritrócito está associada então a um citoesqueleto bastante representativo, principalmente pelas proteínas que estão aqui colocadas e que fazem o ancoramento na membrana do eritrócito das proteínas que compõem o citoesqueleto. O principal proteína do citoesqueleto da hemácia, né, nós vamos observar que é a espectrina. E nós temos duas cadeias de espectrina, chamadas de cadeias alfas e cadeias betas, que a gente pode observar aqui. E essas cadeias espectrinas alfa e beta formam alguns dímeros. E esse dímero, quando ela tem o ponto de ancoragem nas proteínas de membrana, que estão colocadas aqui, banda 3, 4.1, glicoforina, etc. e tal, nós vamos observar que elas formam o aspecto de resistência do eritrócito e que dão a elasticidade a essa célula, que está associada à deformabilidade necessária funcional do eritrócito. Porque quando o eritrócito passa pela microcirculação, o eritrócito tem em média em torno de 7 a 9 micrômetros de diâmetro. Quando ele passa na microcirculação, ele passa a ter 3, 4 micrômetros de diâmetro por causa dos vasos por onde ele passa, para fazer a troca gasosa. E quando ele retorna para a grande circulação, ele retorna na sua forma de disco bicôncavo. Isso só é possível devido a essa interação das moléculas das cadeias alfa e beta de espectrina e também pela quantidade de espectrina, que também é importante nesse processo de equilíbrio para dar essa deformabilidade. Deficiência tanto na quantidade quanto na funcionalidade, na capacidade de formar esses dímeros da espectrina, vão caracterizar as chamadas anemias por deficiência de membrana, né? Em que nós teríamos então um aspecto de perda da deformabilidade, fazendo da capacidade da hemácia voltar ao seu estado de disco bicôncavo, criando um estado de deformabilidade e fazendo com que essa hemácia seja destruída mais precocemente, criando um estado de anemia do tipo hemolítica, onde ocorre então uma diminuição da sobrevida média do eritrócito. Então, por exemplo, deficiência da espectrina, nós teríamos a esferocitose hereditária, né? Deficiência funcional da formação dos dímeros, existe a eliptocitose hereditária. Quando nós temos uma deficiência de interação da espectrina nas suas proteínas de ancoragem na membrana, principalmente na proteína 4.1, nós temos as mesmas doenças, mas que são chamadas de esferocitose ou eliptocitose atípica. E quando nós temos deficiência tanto na quantidade dessa proteína quanto na funcionalidade, ou seja, um estado duplo funcional e quantitativo,
se instala uma doença chamada de piropoiculocitose hereditária, que caracteristicamente também é um estado de anemia. E por fim, na parte metabólica, nós teríamos então as eritroenzimopatias, que seriam a deficiência no ciclo de produção energética da hemácia, que é não oxidativo, que é o ciclo de via de Emmett-Meyerhof, que todos nós conhecemos, e que é dependente de duas fases bastante importantes desse ciclo, que vão fazer com que haja produção energética de antioxidantes. O primeiro deles é o desvio das pentoses, E esse desvio das pentoses, ou shunt das pentoses, ele está associado e é dependente de uma enzima chamada glicose 6-fosfato desidrogenase. Está associado à produção principalmente de elementos antioxidantes. Então nós vamos observar que essa fase, deficiência dessa enzima, pode provocar então um estresse oxidativo importante na hemácia e induzir uma situação de anemia hemolítica também. A segunda delas seria a deficiência da piruvato quinase, que lá no final do ciclo faz a transformação do lactato e, consequentemente, traz a formação, a produção de ATP, que é fator importante no metabolismo energético eritrocitário. Então, aqui nós teríamos os grupos das eritroenzimopatias, que também está caracterizado por uma situação de anemia hemolítica. E quando nós falamos da eritropoetina, é muito importante nós pensarmos que não há nenhuma situação de produção de eritrócitos, de produção de hemoglobina, de maturação e diferenciação dessa célula, que tem fases diferenciadas ao longo do seu ciclo, se não houver a produção de eritropoetina. A eritropoetina vai agir de forma direta sobre os proeritroblastos, principalmente, fazendo com que eles entrem numa ação proliferativa e fazendo com que haja, então, a proliferação, maturação e diferenciação dessas células. E isso, logicamente, a gente pode observar aqui da célula mais imatura que nós vamos ter aqui, que é o progenitor eritroide, o proeritroblasto, até a formação do eritrócito maduro. Isso ocorre na medula óssea, passando pela fase de eritroblasto, nas suas 3 fases, depois reticulócito, até que a hemácia madura consiga, então, ser liberada na circulação. Esse processo leva um tempo médio de 5 a 7 dias. Fator esse importante para nós na análise clínica, na aplicação clínica, por exemplo, na avaliação da contagem de reticulócitos, tendo em conta que, principalmente quando se quer avaliar um tratamento num paciente, por exemplo, numa anemia ferropriva, e se está respondendo ou não a uma recomposição ou reposição de ferro, é sempre importante lembrar que o tempo de reposição médio de aumento dessa célula seria em torno de 5 a 7 dias, ou seja, teríamos que esperar esse tempo, aguardar esse tempo, para que a gente possa então avaliar se a medula óssea desse indivíduo está sendo responsiva à terapêutica instalada ou não. Bom, visto isso, acho que nós juntamos praticamente todos os componentes que são extremamente importantes na avaliação do eritrograma e que nós criamos então as condições para avaliar os resultados que esse exame traz, para tentarmos imaginar ou tentarmos ter uma ideia ou termos um norte de quais seriam as causas da anemia ou desse estado. É sempre bom lembrar que a anemia não é uma doença, a anemia é um sintoma, é um estado, é uma síndrome, e que por trás de uma situação de anemia sempre existe alguma outra doença que deve ser tratada. Então, a anemia por si só não é tratada pelo fato de aumentar a quantidade de hemoglobina ou esse estado, precisa ser tratada a doença de base. Se nós lembrarmos então do eritrograma, os principais parâmetros no eritrograma de qualquer laboratório que se faça, obrigatoriamente são esses que estão colocados aqui. Contagem de eritrócitos, dosagem de hemoglobina, determinação do hematócrito, os índices hematimétricos, VCM, HCM e CHCM, e se o laboratório tiver um equipamento, um analisador hematológico que forneça o RDW, obviamente ele é extremamente importante para essa situação. Em volta disso, a partir daqui que nós conseguimos determinar o estado de anemia ou não, existem alguns outros exames que nos auxiliam, que não são exames hematológicos propriamente ditos, mas que nos auxiliam sempre na busca de causa desta anemia, que estão entre eles principalmente a contagem de reticulócitos, que eu acho que é um exame extremamente importante, nós vamos abordar isso mais para frente,
a verificação do status de ferro desse indivíduo, tanto do ferro sistêmico quanto do ferro de depósito, e os exames que estariam associados a isso seria o ferro sérico, a capacidade de transporte ou capacidade total de ligação do ferro, índice de saturação da transferrina e a ferritina, que nos daria o ferro de depósito, né? Então esses três primeiros nos daria o ferro plasmático ou sistêmico, associados principalmente à transferrina, esses dois, que acho que é o melhor marcador que nós temos para o ferro plasmático, que nós avaliamos principalmente pelo índice de saturação da transferrina e pela capacidade de transporte do ferro que ela traz. E a ferritina, que é o ferro de depósito que nós vamos avaliar, o estoque de ferro que nós temos. E por fim, não menos importante, mas um pouco menos trivial, seriam então a dosagem de bilirrubina, né? O cúmbis direto e indireto e a desidrogenase lática nas situações de verificação de anemias do tipo hemolíticas, né? Onde nós observamos a hemólise, podemos medir pela bilirrubina, o cúmbis direto e indireto na avaliação se essa anemia hemolítica tem caráter imunológico ou não, né? E a desidrogenase lática, que está associada a uma destruição celular aumentada e, consequentemente, pode estar referindo a uma situação de hemólise além da normalidade. Muito bem, para nós colocarmos e interpretarmos os valores, os parâmetros do hemograma e do eritrograma de forma geral, é muito importante nós lembrarmos os valores de referência, né? Então, alguns cuidados são sempre interessantes para nós avaliarmos os valores de referência. Primeiro, que eles são obtidos através de um estudo populacional e esses valores médios e os desvios padrões que são colocados, que criam os limites, né, de referência, o intervalo de referência, são colocados numa curva de Gauss. Então, nós vamos observar que isso representa em torno de 95% de confiança, o intervalo de confiança, né, daquela população estudada, e que existem pessoas que podem estar abaixo ou acima desse valor e que muitas vezes não referem ou não estão associadas a algum tipo de doença, né? A maioria estão, 95% dessa população está, mas 2,5% pode estar abaixo e 2,5% pode estar acima desses valores do intervalo de referência. Uma outra coisa importante na situação do eritrograma e que obrigatoriamente tem que ser observado antes de se fazer a identificação comparativa dos resultados, são esses três critérios aqui. O primeiro é a idade do indivíduo, né? Porque há uma variabilidade bastante interessante e grande, nós vamos ver na tabela a seguir, isso fica bastante visível. Alguma situação fisiológica específica em que se encontra esse paciente, por exemplo, se é uma gestante, nós temos situações diferenciadas, se existe alguma outra particularidade fisiológica, né? Altitude, por exemplo, enfim. E estado de repouso ou não que esse indivíduo se encontra ou após algum tipo de atividade física, por exemplo. Então, isso são coisas importantes a serem colocadas, estresse, etc. E outro terceiro critério importante no eritrograma de ser avaliado seria o gênero, né? Se é homem ou mulher, porque há diferenciação importante em relação aos valores de referência comparado entre homens e mulheres. Então, se nós pegarmos os valores de referência aqui de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito, e nós vamos observar que há uma variabilidade bastante grande de acordo com a faixa etária e de acordo com o gênero. O que é caracterizado como anemia, né? É bom sempre lembrar que quem vai determinar se existe um estado de anemia ou não no indivíduo é o valor da concentração da hemoglobina, né? Não é a quantidade de eritrócitos. Pode ser utilizado o hematócrito ou volume globular, mas por conceito que nós entendemos em um paciente anêmico, é aquele paciente que tem o valor da sua hemoglobina, a concentração da sua hemoglobina, abaixo do valor mínimo de referência para a sua idade, para o seu gênero ou para alguma situação fisiológica específica. Então, se nós observarmos, por exemplo, aqui os recém-nascidos, né, nós vamos observar que o valor da hemoglobina dele varia em torno de 14 a 20,6. Isso significa que um recém-nato com uma hemoglobina menor do que 14 compreende um estado de anemia já detectado. Se nós compararmos uma criança, por exemplo, com 3 meses de idade, um lactente, nós vamos observar que o valor máximo de referência dessa criança não chega no mínimo de um recém-nascido. Eu só estou tentando mostrar para os senhores a
a importância que se tem em saber a idade, gênero, etc., porque as diferenças dos intervalos são bastante grandes. Se nós compararmos, por exemplo, mulheres adultas não grávidas, homens adultos, né, nós vamos observar que esses valores são também diferentes na sua composição. E quando comparamos mulheres não grávidas e mulheres grávidas, nós vamos observar também que há uma diferença, principalmente nas fases mais avançadas da gestação, no segundo e terceiro trimestre, onde nós observamos uma hemodiluição nessas pacientes, nessas mulheres, né? Então aqui nós teríamos essas situações. De forma geral, o que a gente considera? Homens, o valor de hemoglobina tem que ser igual ou superior a 13, homens adultos. Mulheres adultas não grávidas, valores iguais ou superiores a 12. Gestantes igual ou superior a 11 ou 11,5, né? E aí quando se trata de criança, nós temos que ver exatamente que fase ela está, e recém-nato já está estabelecido aqui nesta situação, né? Tomar bastante cuidado com relação à avaliação do estado de anemia com contagem de eritrócitos, por exemplo. Às vezes a contagem de eritrócito está dentro da normalidade mesmo nas situações de anemia, porque é uma compensação de produção dessas células, por exemplo, nas anemias microcíticas, né? Então esses seriam valores importantes. Uma outra coisa importante é determinar o grau de anemia que o indivíduo tem. Isso é feito em cima dos valores também. É uma diretriz, um conceito colocado, né, estabelecido. Logicamente ele é um valor arbitrário, mas dentro de um contexto de um estudo feito populacional. Então nós entendemos que uma anemia leve seria um paciente que tem uma anemia com a concentração da hemoglobina abaixo do valor mínimo de referência para esse indivíduo, então levando em conta a faixa etária, gênero, etc., né? E maior que 10 gramas por decilitro, né? Nós entenderíamos que seria uma anemia do tipo leve. Um paciente que tem uma anemia moderada é aquele que o valor da hemoglobina é menor que 10 gramas por decilitro, porém maior que 7 gramas por decilitro. Então nós consideraríamos uma situação de anemia moderada. E uma anemia severa é aquele paciente que tem uma hemoglobina inferior a 7 gramas por decilitro. Isso é muito fácil na discussão, muitas vezes clínica ou com o clínico, de nós entendermos quando se fala uma anemia moderada, severa ou leve. Esses são os parâmetros mais utilizados nesse contexto. Bom, como é que se classificam as anemias, levando em conta as suas causas, né? Então aqui nós vamos estabelecer principalmente as situações de causas de anemia ou situações que provocam o estado de anemia. E essa classificação fisiopatológica é aquela classificação baseada na causa mais específica ou na fisiopatologia do estado anêmico, né? E ela é que deve ser buscada, e em cima dela que deve ser tratado ou feita a intervenção, a conduta clínica nesse paciente, né? Então, nós temos a classificação fisiopatológica, que é a classificação de fundo, né? Dentro de onde tem que se chegar em cima dessas causas. E quando nós avaliamos na fisiopatologia, nós vamos observar que um grupo de anemia seria a anemia chamada de anemia relativa, né? É aquela em que não é uma anemia verdadeira, mas acontece principalmente numa situação de uma hemodiluição associada a uma situação específica, né? Por exemplo, gestação, quando a gente observa, não que a gestante não faça uma anemia verdadeira, ela faz muitas vezes, mas ela faz também uma anemia relativa, porque há uma hemodiluição por aumento de conteúdo de plasma nessas pacientes, né? Nessas mulheres. Ou, por exemplo, uma situação de um hemograma após uma grande infusão de volume, um paciente internado ou uma coleta no mesmo local onde haja um acesso, alguma coisa, né, que seja colocado, e não se toma os devidos cuidados para se fazer a punção via esse acesso, né? Então isso nós chamaríamos de anemia relativa. A anemia associada com deficiência na síntese de hemoglobina seriam todas as anemias em que a causa é deficiência na produção da hemoglobina. E aí nós teríamos principalmente aquelas anemias ocasionadas por deficiência ou desbalanço em algum dos componentes da molécula de hemoglobina. Aqui entra, por exemplo, a anemia por deficiência de ferro, né? Entra aqui a anemia por deficiência na produção do M e entraria aqui a anemia por deficiência de produção de cadeias de globina. Então, anemia ferropriva no primeiro caso, sideroblástica no segundo e as talassemias ou as hemoglobinopatias no terceiro.
Anemia associada com desequilíbrio funcional da medula óssea seria qualquer situação de deficiência de produção de eritrócito ou de eritropoese na medula óssea. Aplasia de medula, por exemplo, nós poderíamos pensar, anemia megaloblástica, por exemplo, deficiência de ácido fólico ou vitamina B12 e assim por diante. Anemia associada com diminuição da sobrevida da hemácia ou aumento da destruição dos eritrócitos. Aqui nós teríamos todas as anemias hemolíticas, né, em que se enquadram dentro desse contexto. E a última causa de anemia que nós podemos prever seria a chamada anemia secundária à perda aguda de sangue, né? Então aqui seriam as anemias ocasionadas por trauma, seja ele qual for, em que haja uma perda aguda de sangue e provoque uma diminuição da concentração de hemoglobina. Então, toda vez que um clínico interessa o pé do hemograma numa situação de anemia, ele vai ter que chegar dentro desse contexto aí para se saber a causa. É importante lembrar também que algumas situações vão exigir uma causa se apurar mais a fundo essa situação. Por exemplo, quando se fala em anemia associada com deficiência de síntese de hemoglobina por deficiência de ferro, nós teríamos a anemia ferropriva. Mas a anemia ferropriva tem que se buscar a causa específica desse processo. A gente já vai ver à frente como é que isso funcionaria. Uma outra classificação bastante utilizada e que foi criada nos laboratórios é a chamada classificação morfológica, e que ela parte dos resultados do hemograma. Então não é o exame físico, não é a anamnese, não é nada. Nós partimos do resultado do hemograma para tentarmos entender o motivo que esse paciente tem anemia. E a classificação morfológica, ela leva em conta principalmente os índices hematimétricos, o valor do VCM, do HCM e do CHCM. Também podemos usar o RDW como um adjuvante importante. E em cima das alterações morfológicas, se tem alteração de forma, quais são as alterações de formas presentes, então se tem empecilocitose ou poiquilocitose, qual é o tipo presente dessa alteração, tamanho, etc., que também já é observado pelos índices. E em cima dessa situação a gente vai atrás para saber qual é a causa específica dessa anemia. Essa é a classificação mais utilizada, mesmo pelo clínico. Ela foi criada no laboratório em cima dos parâmetros, porque nós não tínhamos o paciente conosco, mas apenas o resultado do hemograma, mas ela tem uma correlação muito grande com causas e, consequentemente, hoje o próprio clínico utiliza essa classificação para iniciar a busca, né, a investigação em cima da causa de anemia, né? Então, a primeira coisa que ele vai avaliar é exatamente essa classificação. Então, se nós pensarmos, por exemplo, nas anemias normocíticas normocrômicas, né, esse grupo essa classificação morfológica, ela vai ter 3 grandes grupos de causas de anemia, né, que a gente entende, seriam as chamadas anemias normocíticas normocrômicas, as microcíticas hipocrômicas e as macrocíticas. Ou simplesmente as anemias normocíticas, as microcíticas e as macrocíticas. As normocíticas normocrômicas são aquelas que os valores do VCM, do HCM e do CHCM estão dentro dos valores de referência. Então, é um paciente que tem uma concentração de hemoglobina abaixo do valor de referência para esse paciente, né? Mas os seus valores das constantes corpusculares estão dentro dos valores esperados. Então, existe uma relação entre essas constantes, né? São preservadas. Dentro desse grupo de normocíticas normocrômicas existem principalmente essas causas. As anemias hemolíticas, de forma geral, e aí a gente precisa saber se ela é hereditária ou adquirida, e aqui, logicamente, o histórico do paciente é muito importante, o histórico familiar é muito importante, né? Porque se ela é hereditária, tem o componente genético hereditário, e se é adquirida, ela inicia-se a partir daquele ponto. A perda aguda de sangue, que nós já comentamos, então ela vai provocar uma anemia do tipo normocítica normocrômica, e a anemia da doença renal crônica, que é por deficiência, primariamente por deficiência de eritropoetina, né? Então vai provocar um déficit funcional da medula óssea na ação da eritropoese. Então nós teremos aqui as principais situações de anemia. Se nós pensarmos, por exemplo, em anemias hemolíticas, né? Por exemplo, as hereditárias, deficiência de membrana, nós pensaríamos em esferocitose, em eliptocitose. Daí depende, logicamente, do esfregaço, ele é muito importante. Por exemplo, nós podemos observar aqui na seta alguns eliptócitos que acabam tendo grande quantidade dessas células em cada campo examinado. Se nós imaginamos que se repetidamente os campos se apresentam dessa forma, eu posso pensar já
É um viés bastante interessante para se pensar em eliptocitose. Diferentemente, se eu tenho esfregaço como esse aqui, a gente observa a presença de esferócitos e, logicamente, descartada outras hipóteses, por exemplo, paciente transfundido ou coisa parecida, a gente pode pensar em esferocitose. As eritroenzimopatias seriam outra situação e as hemoglobinopatias, né? Principalmente hemoglobinas instáveis, como S, C, SC, S-talassemia. E aqui, logicamente, em caso da S, nós teremos a célula falciforme, que às vezes é preciso, né? Aparece nessa situação, principalmente se for homozigoto esse paciente. E se for hemoglobinopatia C, é muito importante, ela é uma hemoglobina instável que se precipita e nós vamos encontrar grande quantidade de pacientes com codócitos ou células em alvo nesse esfregaço. Se essa anemia hemolítica é adquirida, normalmente ela acontece intravascular em grande parte das vezes e pode ser induzida por drogas, uma púrpura trombocitopênica trombótica, por exemplo, ou algumas situações de neoplasias, né? E principalmente na coagulação intravascular disseminada. E o que a gente observa no esfregaço é a presença de esquizócitos, né, que são os fragmentos eritrocitários que caracterizam uma hemólise intravascular. Independentemente de se é intravascular ou extra, se é hereditário ou adquirida essa anemia hemolítica, nós, na grande maioria das vezes, nós vamos perceber também a presença de policromatofilia, né, que são essas hemácias mais basofílicas e que caracterizam a presença de reticulócito na circulação, o que também fecha o raciocínio no sentido de anemia do tipo hemolítica, porque há uma responsividade da medula óssea. Nas anemias microcíticas hipocrômicas, são aquelas que as constantes corpusculares estão diminuídas, principalmente o VCM, menor que 80 fentolitros, por exemplo, o HCM diminuído e, eventualmente, o CHCM também diminuído, que caracteriza a microcitose com VCM baixo e a deficiência de preenchimento da hemácia com hemoglobina, ou seja, distribuição da hemoglobina deficiente em relação aos eritrócitos. Dentro desse contexto, nós teríamos as anemias ferroprivas, que é um grupo importante, né, normalmente. Por que nós caracterizamos a anemia ferropriva como microcítica hipocrômica? Qualquer situação que haja uma anemia por déficit de síntese de hemoglobina, vai diminuir o recheio. É como se nós tivéssemos uma empadinha e se falta o nosso recheio para colocar na empadinha, nós diminuímos o tamanho da empadinha para colocar o recheio, né? Para dar a quantidade de recheio de forma adequada para o número de empadinhas. Então isso eu acabo tendo uma empadinha menor e com menos recheio. É o que acontece nas anemias microcíticas hipocrômicas, que o recheio é a hemoglobina e se faltar a síntese dela, a hemácia vai diminuir e o recheio vai ser menor, né? Então as anemias ferroprivas caracterizam aqui e as anemias de doença crônica. As talassemias também são microcíticas hipocrômicas e as anemias sideroblásticas são normalmente microcíticas hipocrômicas, mas podem ser também normocíticas e normocrômicas, depende da causa. Intoxicação pelo chumbo, por exemplo, ela é microcítica hipocrômica. Quando a gente fala de anemias ferroprivas, né, é sempre importante nós pensarmos duas opções de causas dessas anemias. A primeira delas seria a deficiência absoluta de ferro, que seria a ferropriva mesmo, é aquela situação em que há uma diminuição de disponibilidade do ferro por deficiência de ingesta do ferro ou de captação do ferro e por perda dos estoques de ferro. E nós teríamos aí então as anemias ferropriva. E é importante sempre lembrar que as causas são variáveis. Por exemplo, pode ser um déficit de ingesta, miséria, por exemplo, uma situação de miséria absoluta. Nós podemos ter uma situação de anoréxicos, por exemplo, que não se alimentam adequadamente, mas pode ser também por uma úlcera gástrica, por exemplo, duodenal, que há uma perda crônica de sangue e espoliação de ferro consequentemente, né? Um tumor, alguma coisa assim, e que nós vamos observar que o ferro acaba sendo ou diminuição da captação, enfim, alguma situação nesse sentido, né? Mas há uma falta absoluta do ferro. Parasitismo, por exemplo, né? Alguns parasitas, bacilostomídeos, etc., podem provocar essa competição com o ferro e fazer essa deficiência. Quais seriam os marcadores importantes para nós observarmos? Os marcadores de ferro, ferro sérico, índice de saturação da transferrina e capacidade total de ligação, que vão estar diminuídos, né? O ferro sérico, a ferritina e o índice de saturação da transferrina que vão estar diminuídos e a capacidade total de ligação vai estar aumentada porque há deficiência de ferro. É sempre bom lembrar que essas anemias se iniciam sempre com a perda de estoque para depois se instalar de forma plasmática, né, do ferro sérico.
A segunda seria a deficiência funcional, que são as anemias de doenças crônicas. Não há deficiência de ferro, mas sim há uma inibição de captação do ferro, no sentido de que há uma ação inflamatória e algumas citocinas, interleucinas, TNF-alfa, PCR, vão fazer com que haja o estímulo da epsidina e a epsidina acaba então inibindo a captação do ferro. E aí, logicamente, nós teríamos um marcador importante que é a ferritina, que embora seja uma anemia microcítica hipocrômica com ferro sérico baixo, nós vamos observar que a ferritina é alta ou normal, principalmente nessas situações. Por isso que a ferritina é chamada, é também denominada de uma proteína de resposta inflamatória aguda, justamente porque ela aumenta para fazer esse ferro ser depositado. Então aí nós teríamos uma deficiência funcional. As talassemias, né? Deficiência de cadeias alfa, alfa-talassemia e beta, a deficiência de cadeia beta, né? Nós vamos observar que o diagnóstico diferencial, quando a gente tem um paciente com anemia microcítica hipocrômica, pode ser qualquer uma dessas situações, ferropriva, talassemia. Para se fazer o diagnóstico diferencial, é importante a gente usar os exames que determinam o status de ferro, né? Então, os biomarcadores do ferro são normais nos pacientes talassêmicos, não tem deficiência absoluta também. E um parâmetro que pode nos ajudar bastante nesse processo é a RDW, né? Que significa o índice de anisocitose. Nós vamos observar que pacientes com anemia microcítica hipocrômica com RDW elevado estão associados com deficiência de ferro, porque há uma anisocitose bastante importante, porque a oferta de ferro é variável nesses pacientes. Ao passo que pacientes com alfa-talassemia e beta-talassemia, o RDW está dentro do valor de referência, justamente porque o índice de anisocitose é baixo, porque esses pacientes a vida inteira vão ter deficiência de produção de hemoglobina e, consequentemente, há uma microcitose, mas com uma anisocitose ausente ou muito baixa. Então, nós teríamos aí um fator diferencial importante nesse processo da diferenciação. O próprio hemograma já pode caracterizar ou dar esse parâmetro através do RDW, desde que o laboratório forneça esse dado no seu laudo, no seu relatório de exame. Então, se nós temos aqui anemias microcíticas hipocrômicas, nós vamos observar então a hipocromia, que tem aqui, né, fácil de a gente observar nessa lâmina, a microcitose, a anisocitose, as situações então mais uma vez de hipocromia, né, a eletroforese de hemoglobina é um exame auxiliar nesse sentido, presença de células em alvo, etc., né? E nos casos das anemias sideroblásticas, muitas vezes a necessidade de se fazer uma medula óssea, fazer a coloração de azul da Prússia, que é a coloração de Peirce, que nós vamos fazer então a verificação do ferro de depósito ou da presença de sideroblastos, né, em anel ou coisa parecida, né? Quando não se tem o RDW, o que pode ser feito para avaliar a anisocitose é o chamado índice de Mentzer, onde a gente divide o VCM pelo número de eritrócitos. Se der inferior a 13, a gente considera baixo índice de anisocitose. Se der superior a 13, a gente entende que há uma anisocitose intensa e, consequentemente, eu posso diferenciar no primeiro caso talassemia, no segundo caso anemia ferropriva. As anemias macrocíticas são aquelas que o VCM estão acima dos 100 femtolitros, né? Então tem macrocitose clara. As principais causas são as anemias megaloblásticas, né? As anemias regenerativas. Então a megaloblástica, nós vamos observar que ela vem acompanhada de alguns achados bastante interessantes, que é a presença de células hipersegmentadas, de neutrófilos hipersegmentados e de grande maioria das vezes de pancitopenia. E a causa principal aqui é a deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. Na anemia perniciosa, ela é um tipo de anemia megaloblástica também, só que a deficiência nesses pacientes é a deficiência de fator intrínseco, que é aquele fator produzido pelas células gástricas e que auxilia na absorção, é fundamental como cofator na absorção da vitamina B12. Sem o fator intrínseco não há absorção da vitamina B12. Então a gente pode observar que ele também vai provocar uma anemia do tipo megaloblástica. Isso é muito comum hoje em pacientes gastrectomizados, por exemplo, por neoplasias e pacientes submetidos a cirurgias bariátricas, por exemplo. E a anemia regenerativa é aquela que causa o que a gente chama de pseudomacrocitose. Há um aumento do VCM, mas é às custas principalmente por uma resposta medular
em que há um aumento de reticulócito circulante. O reticulócito tem em torno de 20% de volume maior que o eritrócito normal e, consequentemente, ele vai fazer um desbalanço, um aumento no VCM. Um macete assim que pode ajudar nessas situações é que um VCM no paciente com anemia megaloblástica, geralmente ele está acima de 110, 115 fentolitros, às vezes chegando a 120, 130 fentolitros. E no paciente com anemia regenerativa, dificilmente ele chega a valores superiores a 110 fentolitros. Outra coisa que a gente vai observar nas anemias regenerativas, com VCM acima de 100, mas abaixo de 110, é a presença de policromatofilia, que caracteriza a reticulocitose. Então, na anemia macrocítica, nós vamos observar na megaloblástica um macrovalócito, a gente observa essas células muito grandes aqui, né? Também a presença dos polilobócitos, que são os neutrófilos com mais de 6 lóbulos, que a gente chama de polilobócitos ou neutrófilos hipersegmentados, né? E uma pancitopenia. Nas regenerativas, que são as macrocíticas não megaloblásticas, a gente vai encontrar a pecilocitose, como eu comentei a policromatofilia, como eu comentei com os senhores, e nós vamos observar então que não tem a presença disso aqui, não tem pancitopenia. E ela pode ser regenerativa, mas pode estar associada a outras causas também. Na mielodisplasia, aí nós vamos observar, por exemplo, muitas vezes presença de blastos, com bastonetes de Auer, etc. e tal. Nas hepatopatias, o que aparece na hepatopatia seria macrocitose com muitas células em alvo, com leucodócitos, pode estar associado. E também em pacientes com doença renal crônica, isso pode estar presente. Se vocês perceberem, um paciente com doença renal crônica originalmente tem uma anemia normocítica normocrômica por deficiência de eritropoetina. No entanto, ele pode migrar naquele que faz terapia renal substitutiva, né? Hemodiálise ou diálise peritoneal. Ele acaba tendo uma toxemia urêmica e, consequentemente, ele tem um estado inflamatório crônico e, por isso, ele pode fazer uma anemia de doença crônica, que é a anemia microcítica hipocrômica. E aqueles que fazem hemodiálise podem fazer depressão de folato pela hemodiálise e podem evoluir para uma anemia do tipo megaloblástica por deficiência de folato. E a terceira classificação que a gente usa hoje, pode ser usado, é a chamada classificação quanto à capacidade regenerativa da medula óssea, que a gente chama de anemias regenerativas e não regenerativas. E para que isso aconteça, nós precisamos ter a contagem de reticulócitos. Então, anemias hiporregenerativas são aquelas em que a contagem de reticulócitos é baixa. Nós usamos para isso uma linha de corte de 50 mil reticulócitos por microlitro, então é valor absoluto na contagem de reticulócitos. E nós teríamos aqui, então, os principais tipos de anemia, né? Falência por defeito de célula precursora, anemia plástica, mielodisplasia, plasia de série vermelha, anemias megaloblásticas, né? Neoplasias hematológicas e tumores que comprometem a medula óssea, a anemia de doença crônica, por exemplo, e a anemia da doença renal crônica. E as anemias regenerativas são aquelas em que a contagem de reticulócito é alta ou maior que 100 mil reticulócitos por microlitro. Normalmente estão associadas às anemias hemolíticas, né? Sendo elas imunes ou não imunes, ou a perda aguda de sangue. Daí tem que se fazer a investigar a causa, né? Se ela é imune, ver qual é a causa, se é aloimune ou autoimune. Por exemplo, doenças autoimunes podem provocar uma situação autoimune, ou transfusões, por exemplo, pode provocar uma situação de aloimunidade, né? de doença hemolítica aloimune. E aumento da destruição nessas situações que a gente tem colocado aqui, ou mesmo numa situação adquirida outra que está colocada, por exemplo, na hemoglobinúria paroxística noturna. E isso está associado à contagem de reticulócitos, né? Então nós vamos observar que o reticulócito ele mede essa responsividade da medula óssea em relação ao estado de anemia e faz uma avaliação em tempo real. Nós estamos acostumados a ter o valor de referência para reticulócito e liberar o laudo de reticulócito em valores percentuais, e aqui estão os valores de referência, mas na verdade o valor absoluto é aquele que tem maior representatividade. E isso é muito fácil de ser visto. E quando nós pensamos em reticulócito alto, então, é capacidade regenerativa da medula preservada, então anemia regenerativa, e quando não tem, está baixo, é uma incapacidade, seria uma anemia hiporregenerativa. E sempre está associada ao estímulo de eritropoetina. Então, se nós pegarmos, por exemplo, duas anemias aqui, dois pacientes que tivessem o eritrograma exatamente igual, com as anemias normocíticas, que a gente observa aqui, né? Uma anemia leve normocítica, e tivéssemos a contagem de reticulócito, esse paciente tem uma anemia regenerativa, porque tem mais de 100 mil reticulócitos por microlitro. E esse aqui
tem uma anemia hiporregenerativa ou arregenerativa, porque tem menos de 50 mil. Percebam que o valor percentual aqui, o valor de referência em torno de 0,5% a 1,5%, 2%, ele não seria um valor confiável. Mas quando nós transformamos isso no valor absoluto, a gente consegue ver que realmente ele tem uma deficiência de produção de reticulócitos. Por isso o valor absoluto é importante. Nesse primeiro caso, por exemplo, nós teríamos uma anemia em que a causa possível seja uma hemólise, uma hemorragia aguda, e nesse segundo caso nós pensaríamos uma doença renal crônica, uma anemia hipoplásica, uma aplasia de medula, ou assim sucessivamente. Por exemplo, em anemias microcíticas hipocrômicas, eu posso ter o mesmo raciocínio. Regenerativa, não regenerativa, microcítica hipocrômica. Nas regenerativas, por exemplo, um paciente que está sendo tratado com reposição de ferro, a gente pode ver que ele está respondendo. Embora a doença, a anemia ferropriva, ela seja arregenerativa ou hiporregenerativa, quando você começa a tratar esse paciente e ele está respondendo ao tratamento, ela passa a ser regenerativa porque passa a ter mais reticulócito circulando. Mas se ela for com contagem de reticulócitos baixas, pode ser que o paciente não tenha aderido ao tratamento, a resposta esteja sendo inadequada ou o diagnóstico foi equivocado. E nas macrocíticas, né? A mesma coisa, levando em conta a contagem de reticulócitos, nós podemos ter aqui, por exemplo, macrocítica com reticulócito alto, hemólise ou pós-hemorragia aguda, macrocítica com reticulócito baixo, megaloblástica ou doença hepática. Então percebam que se nós temos uma situação de investigação de anemia, isso é sempre importante orientar o clínico de que se ele está pedindo um hemograma porque ele suspeita de uma situação de anemia, ele quer investigar a causa, vale a pena sempre já pedir a contagem de reticulócitos associada. Lembrando que a contagem de reticulócitos ela tem uma variabilidade muito grande, então tem que estar dentro dos critérios de padronização na efetivação desse exame, né? E aqueles que estão mais afortunados, que possuem um equipamento que tem, por exemplo, que dá a fração de reticulócitos imaturos, o índice de reticulócitos imaturos, como queiram, né? Ele pode ajudar também no sentido de avaliar que quando nós temos, embora a contagem total de reticulócitos ainda não esteja elevada, em pacientes que com menos de 5 dias, né, que vocês lembram que é o tempo de evolução do eritrócito, mas nós já começamos a enxergar na circulação desses pacientes reticulócitos imaturos na circulação. Isso significa que a medula óssea está respondendo a essa situação de anemia. Então, se nós puséssemos um algoritmo da diagnóstico diferencial das anemias, nós poderíamos colocar essa forma, né? Ou seja, a maioria, em 95% dos casos de anemia, esse raciocínio que eu vou colocar para os senhores é interessante sempre para a resolução. Então, se nós temos um paciente com anemia com VCM baixo, ele tem uma anemia microcítica, vale a pena avaliar o status de ferro, de depósito, o ferro circulante, né, sistêmico, e aí, se tiver baixo é ferropriva, se tiver normal hemoglobinopatias, eletroforese para identificar, e se tiver elevado anemia de doença crônica ou sideroblástica, né? Se tiver a contagem de reticulócitos aqui, também ela pode ajudar nesse sentido. Se é um paciente que tem uma anemia com VCM normal, ela é normocítica, a contagem de reticulócitos também é imperativa aqui, né? Se for baixa, uma aplasia de medula ou, por exemplo, uma anemia da doença renal crônica. Se nós tivermos uma situação normal, né, nós vamos poder pensar numa perda aguda de sangue, e se tiver contagem de reticulócito alto, uma anemia hemolítica. Daí tem que se pesquisar se ela é do tipo imune ou não, e se for imune, se é autoimune ou autoimune. E se o VCM for elevado, ela é macrocítica, a morfologia celular aqui é extremamente importante, mas a contagem de reticulócitos também ajuda, né? Como a gente já viu anteriormente. Se não tiver polilobócito, não tiver pancitopenia e tiver policromatofilia, a gente pensa em anemia hemolítica, por exemplo, regenerativa. Se tiver uma grande quantidade de codócitos, podemos pensar em hepatopatias e eritroenziemopatias. E se tiver a presença de polilobócito, de pancitopenia, ela é megaloblástica e aí então vale a pena investigar a vitamina B12 e folato, né? Então acho que aqui nós fechamos praticamente todas as situações de anemia em 95% dos casos. E para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, foi-me solicitado para que nós falássemos rapidamente sobre o VHS e, consequentemente, a gente, que é um exame extremamente interessante e que a gente vai abordar isso a partir de agora, né? O VHS, com certeza, se nós
pensarmos em relação ao exame laboratorial, talvez seja o exame mais antigo que se conheça e que ainda é feito da mesma forma em relação aos demais, né? E o que é importante a gente observar em relação a esse exame? Embora ele seja muito antigo, ele seja inespecífico na maioria das vezes e existe uma certa discriminação em relação a esse exame, ele tem uma importância bastante interessante se nós fizermos de forma adequada, né? Um pouquinho do histórico muito rapidamente, vejam que é um exame que surgiu no século XIX, aqui em 1800, por um polonês que foi criado. Ele foi mais tarde visto por Farrells, né, que foi testado em gravidez, que ele observou que mulheres grávidas aumentavam a velocidade de hemossedimentação, mas não era uma coisa confiável, obviamente. Mas quem realmente, na mesma época, efetivou esse exame foi o Westergreen, que usava isso para avaliar a situação de evolução de pacientes com tuberculose, né? E que criou o método que é utilizado hoje ainda, que é o método Westergreen, que foi padronizado em 73 pelo Conselho Internacional de Padronização em Hematologia, né, o ICSH, e referendado novamente em 93. Ou seja, o método de referência à padronização pelo Conselho Internacional é o método de Westergreen. O que consiste no método de Westergreen? Nós vamos usar uma quantidade de sangue total por uma quantidade de citrato de sódio. Essa é uma proporção de 1:5, ou seja, 4 partes de sangue por uma parte de anticoagulante, de citrato 106 molar. Usamos tubo de vidro ou de plástico, né, que tem em torno de 200 milímetros de tamanho, como a gente observa aqui, né, com 2,5 milímetros de diâmetro. E deixamos numa posição sedimentar por 60 minutos na posição vertical. Isso é extremamente importante que ele fique na posição adequada, né? Aqui nós temos várias formas como são feitos hoje, mas que obedecem, na verdade, o processo do Westergreen, principalmente esses dois, que é a padronização internacional. O princípio do exame é exatamente a capacidade de empilhamento e sedimentação dos eritrócitos, né? Na formação do rouleau, do empilhamento dessas células. Os eritrócitos são células que são ricas em ácido ciálico na sua membrana e têm cargas negativas por este motivo. Então eles conseguem empilhar uma determinada situação, mas esse empilhamento, essa aproximação, ela é limitada pela força de repulsão entre essas cargas negativas que ele tem. E essa força de repulsão, se todos lembram, é chamada de potencial zeta, né? E essa força, esse potencial zeta, essa força de repulsão, ela pode ser modificada se existir, por exemplo, uma situação em que haja o anulamento dessa carga, por exemplo, em meios hiperproteicos, né? Que tem cargas positivas, acabam anulando isso, o empilhamento é aumentado, a formação de rouleau, e aumenta então o tempo de hemossedimentação ou a velocidade de hemossedimentação. E aí a associação então deste exame com as situações inflamatórias ou infecciosas. O VHS ele tem 3 fases que nós entendemos. A primeira fase, ou fase lag, que é a fase do rouleau, da precipitação das células. A segunda fase, que é a decantação ou precipitação, que é a fase mais rápida que existe. E a terceira, que é o empacotamento, que é a fase mais lenta. É só a gente lembrar, vou voltar aqui um pouquinho, né? Que quando começa a haver essa sedimentação, cria-se também um fluxo contrário nessa terceira fase, um refluxo que também diminui a velocidade de sedimentação. Então nós teríamos, na verdade, no VHS, o que nós chamamos de uma curva sigmoide, que tem mais ou menos essa compreensão que nós vemos. Onde é que eu quero chegar aqui? Infelizmente, a gente observa muitas vezes que o entendimento de que se em 30 minutos uma VHS foi de 4, em 1 hora essa VHS será de 8. Vocês podem comprovar que isso não é verdadeiro. O tempo de evolução de cada fase é diferente e, portanto, tem que se esperar os 60 minutos para se fazer a avaliação final do teste. Alguns cuidados importantes no procedimento da execução desse exame. O tipo de anticoagulante utilizado. O recomendado é o citrato de sódio na proporção de 4 partes de sangue para uma de anticoagulante, 106 normal é o citrato. Mas hoje tem se feito a coleta com EDTA para se aproveitar a mesma coleta para o hemograma. Nessa situação especificamente, deve ser feito a diluição, de acordo com a recomendação do ICSH, com solução salina 0,9%, na mesma proporção 1:5, ou seja, 4 partes de sangue total com EDTA, anticoagulado, com uma porção de solução fisiológica ou pelo próprio citrato de sódio.
Aí sim, porque a variabilidade, principalmente nas situações de maior valores de VHS, acima de 30 milímetros, por exemplo, em que a precipitação com EDTA ela é mais rápida do que a precipitação que ocorre pelo anticoagulado com citrato de sódio ou feita a diluição com solução salina, porque as hemácias se encontram mais próximas uma das outras, obviamente, e esse processo então ele é um pouco mais rápido. Então, não se deve ser feito o VHS com EDTA sem a diluição. Relação anticoagulante com sangue é muito importante sempre, porque preserva a evolução. Tempo decorrido entre a coleta e a realização do exame, o VHS ele deve ser feito preferencialmente em até 1 hora, 2 horas após a coleta e não mais que esse tempo, porque pode interferir no resultado. A leitura no tempo ideal, 60 minutos. O local da sedimentação, eu estou falando no VHS manual, não automatizado, né? O local isento de qualquer tipo de vibração, centrífugas em cima de geladeira, parecido. A posição vertical é importante, uma modificação de 3 graus para frente na inclinação já pode interferir de forma substancial no resultado da VHS. A temperatura, maior que 30 graus Celsius ou menor que 15, interfere na precipitação e nessa força, e a incidência de luz direta. E algumas situações fisiológicas, como anemia e gestação, obviamente, pela diluição, podem provocar uma modificação, um aumento, uma elevação da velocidade de hemossedimentação. A utilidade clínica desse exame é muito interessante, ele é muito validado, conhecido, é simples, rápido, baixo custo, desde que se preste atenção, se leve em conta os procedimentos técnicos adequados. Ele está aumentado nos processos infecciosos e inflamatórios neoplásicos, por exemplo, né? E ele é usado também para controle de atividade inflamatória de doenças inflamatórias ou resposta terapêutica a pacientes com doenças inflamatórias crônicas, né? Embora ele seja totalmente inespecífico, ele é extremamente sensível no sentido de percepção de estado inflamatório. Então, às vezes, o clínico pede só uma VHS e a gente imagina que não tem uma lógica, às vezes sim, em se tratando de pacientes que já têm um diagnóstico e ele está tentando avaliar a atividade inflamatória. Claro que tem outros marcadores, mas o VHS pode ser usado dessa forma, né? VHS da segunda hora não tem valor, não existe nenhum trabalho publicado até hoje que validou esse VHS da segunda hora, então o VHS é primeira hora, ponto final. Os valores de referência estão aqui, são diferentes para homens e mulheres, para crianças, e a gente observa que pacientes idosos, normalmente o valor é em torno de 40 milímetros, né? Ou seja, a gente pode encontrar muitos pacientes idosos acima dos 65 anos, 70 anos, em que uma VHS de 35, de 30, ou seja, um pouquinho abaixo de 40, não esteja associado com situação patológica ou com algum tipo de doença. As causas mais comuns de elevação da VHS é hemodiluição e anemias, proteínas de fase agudas, por exemplo, nas doenças reumáticas, nas proteínas plasmáticas, por exemplo, imunoglobulinas, numa situação de mieloma ou tumores, né? E das imunoglobulinas de forma geral, na infecção, inflamação e neoplasias. Mas o que acontece, na verdade, é que a gente tem principalmente uma junção desses 3 últimos numa situação inflamatória. Proteínas de fase aguda, proteínas plasmáticas e aumento de imunoglobulinas, que a gente chama de síndrome da resposta de fase aguda, inflamatória aguda, né? Ou mesmo nas situações crônicas. Causas de diminuição da VHS, insuficiência cardíaca congestiva, pacientes com policitemia vera, né? Hipofibrinogenemia e afibrinogenemia. Por quê? Porque a principal proteína de fase aguda que interfere, diminui o potencial zeta e que aumenta a velocidade de hemossedimentação na resposta inflamatória é o fibrinogênio, que também é uma proteína de fase aguda. Então, nos pacientes com hipofibrinogenemia ou afibrinogenemia, vão ter uma diminuição da velocidade de hemossedimentação. E pacientes com hipoproteinemia. Ok, gostaria de agradecer a todos a oportunidade, né? E deixar aqui um livro de hematologia que foi lançado agora, né? Por nós, por alguns autores, e espero que possa ajudá-los nas situações de interpretação ou de análise de exames hematológicos. Muito obrigado.